Vamos iniciar o culto desta noite, rogando a Deus a sua bênção, com uma oração de adoração. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Grandes e admiráveis são as obras do Senhor, não é? Podemos olhar e ver a mão do Senhor realizando estas grandes e admiráveis obras. Vamos então louvá-lo e adorá-lo. Lembrarmos de quem Ele é e lembrarmos daquilo que Ele tem feito. Pai querido, o nosso coração, nossa vida estão diante do Senhor. O Senhor nos observa e sabe tudo sobre nós. Até aquilo que, de forma inadvertida, tantas vezes queremos até esconder, o Senhor sabe. Cada quadrante da nossa vida. Sabe como está o nosso coração nesta hora, os sentimentos, os pensamentos que povoam a nossa mente. Depomos tudo isso em tuas mãos nessa hora. Não queremos simplesmente deixar lá fora. Queremos colocar diante do Senhor isso e pedir, ó Deus, que a tua graça seja derramada sobre o teu povo, fazendo, ó Deus, com que sejamos renovados na fé e na comunhão contigo. Que a nossa confiança, ó Deus, seja dinamizada e que haja, ó Deus, um renovo vindo da Tua palavra nesta noite para o nosso coração, ao termos os olhos abertos para enxergar aquilo que Tu queres de nós. Aceito, ó Deus, a nossa adoração de um povo que tem sido sustentado por Ti, povo que tem sido alvo do Teu cuidado. É a nossa oração, Pai. E nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, livro dos Provérbios, capítulo 3. Livro dos Provérbios, capítulo 3. Versos 1 a 10, nós vamos ler de forma alternada, com os irmãos ainda sentados mesmo. Alguns irmãos que estão se achegando podem entrar. Enquanto abrimos a palavra no livro dos Provérbios, capítulo 3, repito, vamos ler de forma alternada, ok? Eu começo, vou ler os versos ímpares e os irmãos juntos lerão versos pares. Provérbios 3, de 1 a 10, palavra de Deus nos diz: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem, a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Até o verso 10, irmãos. Vários versículos podem ser aqui ressaltados, não é? Como de confiarmos em Deus sem reservas, de todo o nosso coração, não baseando a nossa vida na nossa própria maneira de enxergar a vida, mas que a nossa maneira de enxergar a vida seja orientada pela confiança no Senhor. Mas ele diz nos versos 9 e 10 também, eu quero frisar aqui, das primícias. Irmãos, as primícias é aquilo que temos de melhor. E é para honrarmos ao Senhor com as nossas primícias. Nós fazendo isso, temos a promessa de Deus aqui. Quando honramos ao Senhor com os nossos bens, com o melhor que Ele tem nos dado, reconhecendo que não é nosso, tudo é dele, vem dele e é para Ele. A promessa no verso 10, e se encherão fartamente os teus celeiros. Promessa de uma dispensa suprida, abastecida pela graça do Senhor.
para aqueles que são fiéis e liberais nos dízimos e nas ofertas. Por que falamos isso? Porque agora nós vamos cantar um hino de louvor a Deus, um hino que fala de consagração. E ao cantarmos, irmãos, aqueles que estão preparados têm a oportunidade, privilégio, a bênção de trazer aqui à frente dízimos e ofertas, ok? No momento oportuno vamos ficar em pé e cantarmos o hino 225, dedicação pessoal dos nossos inários, e enquanto cantamos, repito, os irmãos e as irmãs podem devolver a Deus dízimos e ofertas. Gostaria de pedir que deixassem essa letra e que lêssemos todos juntos. Infelizmente, muitas vezes que cantamos, isso não deveria acontecer, mas muitas vezes, quando cantamos, nós não paramos para prestar atenção no que estamos cantando. Vamos ler juntos essa estrofe do hino 225? Eu, remido pecador, me dedico ao Redentor. Teu é este coração, teu em plena sujeição, em plena submissão estamos aqui. Então vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, ainda em pé, uma oração de gratidão, o poder participar da obra que Deus está realizando. Uma oração também pedindo a bênção do Senhor sobre tudo que foi colocado aqui à frente, que seja realmente utilizado para a glória do nosso Deus. Nossa irmã Patrícia, eu peço, nos dirija a Deus nessa oração. Venha aqui à frente, minha irmã, e ore aqui ao microfone. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos de livremente louvar o Teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, pelo sustento que o Senhor tem dado a cada um de nós, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor dê a direção dessa igreja, a sabedoria para administrar, Senhor, os dízimos, as ofertas, Pai. E que nossa igreja possa fazer diferença, Senhor. Abençoar a vida das pessoas, abençoar os vizinhos, Senhor. Que nós possamos propagar o Teu nome, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Que tudo que nós fizermos aqui seja para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.
Os irmãos podem sentar. Eu quero chamar aqui à frente os irmãos da equipe de louvor. Vamos louvar a Deus com cânticos espirituais nesta hora. A oportunidade, então, dos irmãos da equipe. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É assim que diz a palavra do Senhor. Seu coração está alegre? Será que você depende das suas circunstâncias para ficar realmente feliz, ter um coração grato, engrandecer o nome do Senhor? A gente só fala que o Senhor é o sentido para a nossa adoração quando a gente entende que Ele tem propósito em nossas vidas, é Ele que escreve a nossa história e nada do que acontece conosco é por acaso. Então levante e engrandeça o Senhor neste momento, cantando de coração para Ele, dizendo: és Tu a única razão da minha
com tudo que acontece com você. Se você sabe que Ele tem um propósito, então louve. E para você que não tem Jesus ainda, abra o seu coração. Pense no sacrifício que Jesus fez por você. Ele morreu no seu lugar. Ele pagou os nossos pecados. Espera aí, pagou os nossos pecados? Sim, era a gente que era para estar naquela cruz. Ele não tinha nenhum erro. Ele foi no nosso lugar e morreu por nós. Engrandeça o nome do Senhor. Louve, tenha um coração grato. E olha, não é por qualquer pecadinho que Ele morreu, não. Olha para o teu coração. Ele é merecedor, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então louve de coração. Pela cruz dou graças. Pela cruz dou graças.
Esse coroar é colocar o Senhor como primazia, como primeiro lugar na sua vida. E não é colocar Jesus em primeiro lugar só hoje, porque você está aqui na casa dele. Não! Esse coroar é colocar Jesus em primeiro lugar. Desde a hora que você levanta no seu dia a dia. Você não está aqui para cantar para você, para ver se o hino é bonito, se te agrada ou não. Você está aqui para adorar ao Senhor. Irmãos, cante para o Senhor. Ele gosta de música. Foi Ele que fez a música. Coral, cante para o Senhor. A música quem fez foi Ele. E Ele está aqui no nosso meio. Vamos cantar para o Senhor. Em Jerusalém, louvar ao nosso Deus. Que saia dilúvio de bênçãos
que sejas meu universo. Ajuda-nos, ó Deus, a te buscar em primeiro lugar em nossas vidas. Amém. Não só hoje, mas em cada dia, em cada momento, em cada lugar que estivermos, ó Deus. Que o Senhor constantemente esteja em nossos pensamentos e que possamos sempre estar olhando para o Senhor, ó Deus, e mostrando o quanto te amamos, mostrando realmente que o Senhor é Rei de nossas vidas. Recebe o nosso louvor, ó Deus. Engrandecido seja o teu santo nome, hoje e para tudo sempre, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória, e nós te amamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amém, irmãos. Que Cristo seja o nosso universo. Me lembrei de um exame de candidato à profissão de fé no Rio Grande do Sul. E a pergunta que eu, presbíteros, fizemos para a irmã foi: o que é Jesus para você? E ela pensou assim, uns 15, 20 segundos que pareceram muito tempo, e disse: Jesus é tudo. Jesus é tudo na nossa vida, que seja assim hoje e sempre para nós.
Irmãos, nós queremos saudar com muita alegria quem nos visita hoje pela primeira vez. Como falamos no domingo passado, relembre aí a primeira vez que você adentrou numa igreja. Ih, pastor, eu cresci na igreja, quase que nasci na igreja, não é? Mas então não dá muito bem para lembrar se foi assim, se foi esse o seu caso. Mas lembre, quem veio para a fé, foi aproximado pela graça tempos depois, relembre como foi primeiro contato com irmãos na fé, o primeiro contato com hinos, com cânticos, não é? Isso é realmente algo inesquecível. Tem hoje a oportunidade de passar por isso alguns nomes, algumas pessoas que eu quero citar por nomes aqui. Eu peço que você se levante e acene para conhecermos, ok? O Odair, a Lúcia e a Isadora, a família Santos. Onde estão? Estão ali reunidos, vieram aqui do bairro Ipanema, não é isso? São membros de outra igreja presbiteriana, de outra IPB, são amigos da Nila e do Cláudio. Deus abençoe vocês, uma alegria grande. Fiquem em pé, só mais um pouco. Também temos aqui o Gustavo e a Beatriz, vieram a convite da Raquel. Gustavo, seja bem-vindo, Beatriz, seja bem-vinda igualmente. Eu peço que os mais próximos aí façam questão de se levantar, de dar um abraço fraterno nesses irmãos que nos visitam hoje. As Bíblias já podem ser... temos mais um visitante de primeira vez? Qual é o nome? Qual é o nome? Denis, seja muito bem-vindo, irmão, viu? Retorne outras vezes aqui, vocês todos, e que a palavra do Senhor, assim como também no nosso coração, fale ao coração de vocês. Irmãos, nós vamos, antes de orar, pelo culto das crianças e pela mensagem, nós vamos louvar a Deus com o nosso coral, um hino pelo coral Melodias de Vitória. Amém. Amém. Glória e louvor
cantai a Deus. Quero chamar aqui os pequenos à frente, também a nossa irmã Anita, que hoje vai ensinar os nossos pequenos, as nossas crianças. Vamos orar por elas, irmãos, e por nós também. Não separamos os nossos pequenos simplesmente para que nós tenhamos a oportunidade de, sem eles, ou estarmos sem eles, menos preocupados. Não, nós separamos os nossos pequenos para que eles ouçam na linguagem deles, na compreensão deles, a mensagem da Escritura. Vamos então, irmãos, mais uma vez interceder, e também por nós, por mim e por você, para que a mensagem que ouviremos não seja uma palavra humana tão somente. Venha do céu, venha da Escritura Sagrada para o nosso coração, ok? Vou pedir que a Raquel venha aqui e nos dirija a Deus nessa oração. Senhor, Tu és digno de toda honra e glória, Pai. Nós Te rendemos, ó Pai, toda exaltação, ó Deus, porque o Senhor é grande, ó Deus, e nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te pedimos também que cuide das crianças, Senhor, que haja o ensinamento da Tua palavra verdadeira, ó Deus, e também aos adultos. Em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço por tudo. Amém. As crianças podem ir. Irmãos, nós vamos agora abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 7. Eu vou fazer a leitura e peço que você acompanhe com bastante atenção. O texto sagrado nos diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Meus queridos irmãos, eu gostaria de iniciar falando hoje sobre crentes confusos. Existe crente assim? Crentes confusos. E confusos, irmão e irmã, não muitas vezes porque esse irmão ou irmã quer, mas por falta de atinar para um preceito bíblico, um ensinamento bíblico. Eu quero começar falando a respeito da confusão que existe na mente de muitos crentes em Cristo quando o assunto é contribuição, quando o assunto é oferta ao Senhor. Neste quesito, irmãos, nesse particular, muitos irmãos e irmãs pensam e praticam, penso eu, por acompanhar já há tantos anos a igreja do Senhor, o povo de Deus, praticam algo que não é bíblico por misturarem o ensino bíblico do dízimo com o ensino bíblico das ofertas. Alguns irmãos oferecem, creio eu, ofertas no lugar do dízimo.
crendo, praticando assim e crendo que estão sendo fiéis. Por isso que eu acho que, irmãos, é uma questão de confusão e de parar para atinar com o que diz a Escritura Sagrada. Dar o meu dízimo no lugar das minhas, ou melhor, dar as minhas ofertas no lugar do meu dízimo, de modo algum me torna um dizimista fiel. Como está na pastoral do nosso boletim, aliás, levante a mão quem hoje pegou o seu boletim. Eu creio que muitos aqui não pegam. Quando você entra ali, incomode o diácono no bom sentido e pegue o seu boletim. Está na pastoral de hoje, irmãos, que além dos dízimos, as Escrituras Sagradas também ressaltam a importância das ofertas. E se fôssemos colocar assim em duas frases, em duas linhas, nós colocaríamos assim: dízimo, fidelidade. Ofertas, fidelidade também, mas eu posso colocar também uma palavra bíblica: generosidade. Dízimos, uma questão de fidelidade. Ofertas, uma questão de generosidade. E nós vimos ali que isso indica que são práticas ligeiramente diferentes. E que como povo de Deus, para a glória de Deus, nós contribuímos sim financeiramente para a sua obra desses dois modos. Através dos nossos dízimos e por meio de nossas ofertas. Há textos na Bíblia, irmãos, que falam de dízimos. Aliás, temos vários textos que falam. Mas há textos como este aqui, lido por nós agora há pouco, que tratam de modo específico. Tratam especificamente de ofertas. E quando nós misturamos as coisas, nós viramos crentes confusos. Há uma confusão na mente do cristão quando há essa mistura. Nós não podemos misturar os conceitos. Por que eu digo isso? Porque eu já vi irmãos que se posicionam contra os dízimos, usando para isso textos bíblicos, mas textos que falam de ofertas. E dizem assim, já ouvi de mais de 2 ou 3, falando assim, não, porque na Bíblia está falando que cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Esse negócio de dízimo aí é do Velho Testamento. Esquecendo que cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, é um texto que está falando de oferta, não de dízimo. Eu cheguei ao cúmulo de já ouvir assim, olha, a Bíblia fala que cada um deve contribuir segundo o que tiver proposto no coração. Pastor, eu não propus nada no meu coração. Então eu não estou contribuindo. Irmãos, na verdade as coisas não são assim. Esse, na verdade, é um erro teológico. É um erro de interpretação da palavra. E eu também diria, peço até licença para você, para dizer que é um erro de foco. Porque, irmão, se eu amo ao meu Deus, se eu quero glorificar a Deus acima de tudo na minha vida, se Ele é o Senhor de cada quadrante, como cantamos, se Ele é o nosso universo, eu vou entregar alegremente o meu dízimo e eu vou entregar alegremente as minhas ofertas, porque isso vai ser um reconhecimento de que tudo é de Deus, de que tudo provém de Deus. Isso é uma expressão alegre, prazerosa, de gratidão ao Senhor das nossas vidas. Muito bem, nós temos diante de nós aqui um capítulo, na verdade 2 capítulos, o capítulo 8 e 9 desta segunda carta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, que dentre muitos textos bíblicos que falam do assunto, eles tratam esses 2 capítulos da contribuição, da generosidade da igreja, eles tratam de como a igreja deve contribuir, eles falam como é que os cristãos devem enxergar a questão das ofertas. Aliás, irmão, irmã, eu abro um parênteses aqui e digo assim, para você que talvez esteja pensando, eu vim hoje para ouvir uma palavra de Deus, sabe aquela palavra que desce do céu, né? Palavra que vem assim e faz cosquinha no nosso ego, né? Eu vim aqui para ouvir assim uma palavra que me coloque assim de pé e que eu saia assim triunfante. A minha resposta para você é o seguinte, é essa a palavra de Deus para você. Isso aqui está na Escritura Sagrada. E essa é uma área que tem tudo a ver com o meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus. Portanto, irmãos, esses 2 versos, esses 2 capítulos, como nós falávamos,
Estão ensinando como é que devemos contribuir, como é que o cristão deve enxergar essa questão das ofertas. Eu creio que a gente precisa assimilar muito bem esse conteúdo, o ensino da palavra de Deus aqui, levando em conta até os dias que nós vivemos, não é? Os dias de hoje, em que nós vemos tanta bagunça, tanta exploração em nome da fé nessa questão financeira. Muitos pastores, muitos ministérios, infelizmente muitas denominações ditas evangélicas construíram as suas instituições em cima disso, em cima dessa questão do mau uso desse preceito bíblico. E a teologia que eles usam, irmãos, a teologia chamada teologia da prosperidade, ensina o quê? Vamos lembrar que é possível eu e você fazermos uma troca com Deus. Se você quer ser abençoado materialmente, então você investe financeiramente. Eles pensam assim: quanto mais você der, mais Deus está na obrigação de retribuir financeiramente. E muita gente vai a estas igrejas, como sabemos, não estou falando nada de novo aqui. Multidões vão a estas igrejas com qual expectativa? Na expectativa de melhorar financeiramente, de resolver as suas pendências econômicas por meio de campanhas, por meio de ofertas e contribuições. Aliás, também quero abrir um parêntese para logo fechar aqui, porque atualmente a teologia da prosperidade tem ganhado novos contornos, né? Hoje em dia, podemos dizer que a teologia da prosperidade tem se apresentado através dos coaches. Você já ouviu falar dos coaches? Palavra inglesa, né? Os coaches são aqueles que, através de uma palavra motivacional, e que de fato, quando você ouve, você fica tentado, não é? Porque aquilo parece que te fisga, te coloca para cima, e você consegue, vai alcançar o que você propõe, mas na verdade é uma palavra que insufla o ego, é uma palavra que instiga a ambição humana, é uma palavra que foca na glória humana e não na glória do Senhor. Cuidado com esse negócio de coach. Eu conheço crente que está fazendo curso de coach. Curso de coach. Como se a palavra de Deus não fornecesse princípios e preceitos para termos a bênção de Deus sobre aquilo que Ele mesmo tem colocado nas nossas mãos. Cuidado. Mas fechando o parênteses, voltando o antigo formato da teologia da prosperidade, que tem sido de forma tão generalizada propagada, não é? No meio evangélico brasileiro, a ponto de que o ensino bíblico, o ensino verdadeiro sobre contribuição, quase que fica escondido. E muitos pastores, eu estou falando mal da minha classe aqui, e muitos líderes das nossas igrejas sérias, não falam sobre o tema, com medo de serem mal interpretados. Eu confesso que tenho medo também, mas resolvi falar. Porque, irmãos, nós não podemos esconder e esquecer daquilo que está de modo muito claro colocado na Escritura Sagrada. Nós precisamos expor o que as Escrituras Sagradas ensinam sobre essa área na vida da igreja, na vida do crente. Muito bem, olhando aqui para o texto, vamos pensar no contexto, o que estava acontecendo ali nos dias em que Paulo escreveu essas linhas. Nós observamos, irmãos, que esses 2 capítulos foram escritos por Paulo para orientar os crentes de Corinto sobre uma oferta específica que ele estava levantando para os crentes pobres da Judéia. Era um período de muita fome ali na Palestina, muita dificuldade, muita pobreza mesmo na região da Judéia. E a igreja de Jerusalém, se você lembra, a igreja de Jerusalém foi a igreja mãe, a igreja onde tudo começou. Você tem uma igreja mãe, não é? Quantos aqui, hoje eu só estou pedindo isso, né? Quantos aqui tem a Betel como sua igreja mãe? Eu sou um. Outros têm igreja mãe em outros lugares, não é? A igreja de Jerusalém, a região ali da Judéia, passava por uma crise tremenda. A igreja mãe estava passando por privação e grande necessidade. Os crentes ali precisavam de ajuda. E Paulo estava liderando uma mobilização fora da Judéia, entre as igrejas ali que ele, pela graça de Deus, tinha plantado.
e ele queria levar uma grande contribuição para os crentes de Jerusalém. Paulo já tinha falado disso para os crentes de Corinto, já tinha falado do levantamento dos recursos para esse fim ali. Os crentes de Corinto até já tinham manifestado uma intenção de participar disso, mas até o momento que ele escreve, eles não tinham ainda convertido essa intenção em ação. Isso fica muito nítido, irmãos, quando lemos o verso 11. Nós não lemos agora há pouco, mas veja o que está no verso 11. Diz assim o texto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo. Ou seja, eles haviam dito sim, pode contar com a gente, nós vamos ajudar, vamos socorrer a nossa igreja mãe, vamos fazer alguma coisa, cada um segundo as suas posses, mas o tempo passou, o tempo estava passando, e os coríntios não colocavam a mão no bolso. O que havia até então era só intenção, mas ação nenhuma. E o apóstolo Paulo escreve aos coríntios, dentre outros assuntos, e cita este assunto também. E ele usa, irmãos, para isso 2 capítulos, como falamos, capítulo 8 e 9 dessa segunda carta, para dizer em outras palavras, olha, aquilo que vocês prometeram, irmãos, está na hora de mostrar que a intenção lá era verdadeira. Que quando disseram que queriam contribuir, vocês estavam sendo realmente sinceros diante do Senhor. Paulo chega até a dizer assim, olha, eu vou fazer uma coisa, vou mandar Tito aí, ele vai coletar a oferta de vocês, aliás, ele já está indo, Paulo fez isso, ele já está indo, e eu não quero passar vergonha, na verdade, não quero que vocês passem vergonha. Paulo também aproveita, irmãos, para falar das igrejas da Macedônia, outras igrejas que também tinham sido mobilizadas para participar da oferta aos crentes de Jerusalém, e ele usa o exemplo da igreja de Filipos, de Tessalônica e de Bereia. Eram essas as igrejas da região chamada da Macedônia, a igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia. Ele usa o exemplo dessa turma para estimular, para encorajar a igreja de Corinto. É como se ele dissesse assim, vejam, irmãos, essas igrejas da Macedônia já saíram na frente, têm menos condições que vocês, estão passando por privações que vocês não passam, e estão ofertando, aliás, já fizeram a oferta deles. É como se Paulo lhes perguntasse, e vocês, irmãos? Onde está a prova do amor de vocês para com Deus e para com os outros, irmãos? Falando de oferta, irmãos, hoje nós tivemos pela manhã a presença do presbítero Azor. Muitos conhecem aqui presbítero Azor, de longa data, só de presbiterato, quantos anos que ele falou que tem? 40 e pouco, 44 anos. Ele veio apresentar o ministério, como que é a campanha do ministério da Missiorica. Eu não vou explicar aqui o que é o ministério da Missiorica, você depois pergunte para alguém que estava hoje cedo. Mas eu me lembrei e falei isso para os meus filhos ao chegar em casa. Uma boa parte, se não todo o espaço onde funciona o acampamento Jovens da Verdade em Arujá, nós estaremos lá pela graça de Deus em novembro, no nosso acampamento, foi quase todo o espaço, se não todo, uma oferta que o nosso irmão fez para aquele ministério, há anos atrás, décadas atrás, 40 e poucos anos atrás, ainda jovem e querendo abençoar, se não me engano, depois presbítero Azor, se estiver nos assistindo ou vai assistir depois a mensagem, me corrija, mas se não me engano ele chegou a vender um carro dele, para abençoar o ministério, ofertas. Irmãos, quantas vidas já foram abençoadas ali naquele lugar? Quando uma pessoa ofertou de coração. É sobre isso aqui, irmãos, que nós temos Paulo ensinando nesses 2 capítulos, e de um modo especial no trecho que nós lemos do capítulo 8. Princípios de contribuição para a obra do Senhor. E nós aprendemos, irmãos, sobre como devemos enxergar a nossa contribuição. O que é que está sendo ensinado aqui sobre isso? Sobre ofertas que fazem parte da dinâmica da nossa vida cristã. Aliás, vocês se lembram de que Malaquias, quando Deus, por meio dele, diz que o seu povo estava ali roubando, você se lembra o que Deus disse pela boca de Malaquias? O povo estava questionando a Deus, no que é que nós estamos te roubando? De uma forma até cínica. O
profeta Malaquias, boca de Deus, disse, nos dízimos e nas ofertas. Veja, irmãos, que não é apenas nos dízimos, mas também nas ofertas que nós estamos roubando de Deus, segundo a Escritura Sagrada. Pois bem, quais são as lições que nós podemos extrair aqui sobre esse tema? Primeiramente, irmãos, o que fica evidente no texto é que contribuir é uma graça que Deus me dá e te dá. Uma graça. O verso 1 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Irmão, se nós lêssemos esse versículo isoladamente do contexto, sem as implicações que fizemos há pouco, talvez nós provavelmente pensaríamos que Paulo estava falando aqui da salvação em Cristo, né? Ele fala da graça que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque a palavra graça no Novo Testamento geralmente está associada à salvação em Cristo, a bênção de ter os pecados perdoados, vida renovada, vida nova na presença do Senhor, certeza da salvação, certeza da vida eterna com o Pai. Efésios diz isso, pela graça sois salvos. Então graça é o favor imerecido de Deus, é aquilo que nós precisamos tanto, mas não merecemos, nem um tantinho. Graça é Deus nos dando aquilo que não é nosso merecimento. Graça sinaliza a ação de Deus, as atitudes que Deus tomou e ainda toma gratuitamente em favor de cada um de nós, do seu povo. Então nós lemos esse versículo, ou lendo esse versículo sozinho, nós podemos interpretar como Paulo ensinando sobre a salvação. Mas esse seria um erro, porque Paulo não está falando aqui da salvação, ou melhor, ele está falando aqui sobre um dos resultados da salvação na nossa vida. Ele está falando da contribuição da igreja, da oferta dos crentes, e ele chama de graça. Graça, o fato dos macedônios terem se movimentado, terem contribuído para os crentes da Judéia. Paulo diz que isso, irmãos, foi uma graça que Deus concedeu a eles, a graça de contribuir. Me lembro de ler, ainda tem o livretinho do Caio Fábio, intitulado sobre esse tema, Uma Graça que Poucos Desejam. É isso mesmo que temos aqui. A graça que nos é dada em termos de perdão de pecados, irmãos, é a mesma graça que nos permite contribuir. A mesma graça que celebramos há pouco quando dissemos, através da música, digno é o Senhor, não é? Relembrando o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O lugar era nosso, a punição era nossa, Ele assumiu o nosso lugar, isso é graça. Essa mesma graça que nos permite, nos habilita a contribuir. Então, irmãos, ao invés de enxergar a contribuição, as ofertas como um peso, como um fardo, o apóstolo está nos ensinando que ofertar é uma graça. O que é isso? Privilégio que Deus nos dá. Portanto, dentre as muitas bênçãos da vida com Deus, uma delas é a bênção de contribuir. É a bênção de podermos enfiar a mão no bolso e, segundo as nossas posses, ou, se quisermos replicar a postura dos macedônios, até acima das nossas posses, é a bênção então de, através das nossas ofertas, participar da obra que Deus está realizando nesse mundo. Deus nos deu a graça de contribuir, irmãos, o privilégio de contribuir. E vejam que essa abordagem é recorrente aqui no texto. Temos essa versão, ou essa menção aqui no verso 1, não é? Mas também nos outros versículos abaixo. Vejam aí o verso 4, onde nós lemos que os irmãos macedônios pediram com muitos rogos a graça de participarem daquela oferta. Irmãos, eles rogaram, deixa-nos participar desta obra, desta graça, a graça da assistência aos santos. A mesma ideia está no verso 6, vejam aí, no qual o apóstolo Paulo diz, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. E não acabou por aí, irmãos. No verso 7 também lemos assim, assim também abundeis nesta graça. 4 vezes, num texto curto, de 7 versículos. O apóstolo Paulo chama contribuir como sendo uma graça de Deus para nós. Então, toda vez que você contribui generosamente,
Toda vez que você entrega a sua oferta com alegria para a causa do Senhor, isso significa que você entendeu, irmãos, e entendeu algo precioso, viu, irmão e irmã? Algo que muda a nossa perspectiva na nossa vida com Deus. Você entendeu que ofertar para o avanço da obra do Senhor é um privilégio, é uma bênção que Deus nos dá. E nós vemos essa graça acontecendo diversas vezes na Bíblia. Quero citar só o exemplo, um único exemplo, Zaqueu. Aliás, irmãos, deixa eu abrir o terceiro parênteses. Aquela música que fala do Zaqueu, e que mostra o Zaqueu dizendo assim, entra na minha casa, entra na minha vida. É o Zaqueu falando, não é? É assim que a Bíblia fala? Quem é que convidou quem ali? Não foi Zaqueu. Não foi nem Zaqueu que chamou a atenção do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que olha para cima e vê o baixinho em cima da árvore. Era de pequena estatura. Subiu ali para ver Jesus. Foi o Senhor Jesus que falou, desce daí depressa, porque hoje me convém estar na tua casa. Então, irmãos, quando a gente canta, a gente precisa pensar no que está cantando, né? Não foi isso que ocorreu ali no relato bíblico. Mas esse Zaqueu, vamos lembrar, aquele cobrador de impostos ganancioso, idólatra, porque ele adorava o dinheiro. Quando ele conheceu a Cristo, o Senhor lhe disse que iria na casa dele, diante de todos ali, e também diante de todos que estavam já na casa, esse é o entendimento, quando a gente lê todo o texto, lá na casa de Zaqueu, ele se levanta, e ele diz assim, se eu roubei, e ele roubou mesmo, eu estou devolvendo. Se eu ganhei de forma ilícita, ele ganhou mesmo de forma ilícita, eu estou repartindo. E eu estou dando aos pobres a metade dos meus bens. E se defraudei alguém, defraudou bem, muito mesmo, eu restituo 4 vezes mais. O que Jesus disse depois? Hoje veio o quê para aquela casa? Hoje veio salvação. Vocês percebem a ligação que Cristo faz entre vida de contribuição, entre a maneira com que nós lidamos com o dinheiro para a glória de Deus e salvação? Hoje veio salvação nesta casa, porque aquele homem mudou a visão das coisas, teve a visão mudada. O ato de Zaqueu, irmãos, de abrir mão do seu ídolo, que era o dinheiro, esse ato foi um sinal de salvação na vida dele. Ali estava a manifestação da graça de Deus na vida daquele homem. Deus é quem opera em nós tanto querer como realizar. E realmente, irmãos, esse foi um favor não merecido na vida desse nosso irmão, e é na nossa vida. O de podermos contribuir para o reino de Deus, para ajudar pessoas para o avanço do Evangelho. Eu já contei aqui em outros momentos sobre o meu tio, que já está na presença do nosso Deus, tio Enos, irmão da minha mãe e da minha tia que aqui estão. Ele, por muito tempo, sem ninguém saber, eu mesmo soube anos, décadas depois, ele sustentou um seminarista. Todo o tempo do seminarista, veio de Minas, magrinho, sem recursos, todos os anos do seminário daquele irmão foram sustentados. Meu tio ofertou para ele. Não era dízimo, dízimo é outra coisa, ele ofertou. Depois eu soube quem era. Vocês conhecem um tal de reverendo Altamiro Vieira de Almeida? Ninguém ficou sabendo. Eu soube por boca do próprio pastor Altamiro. Nem o meu tio me contou. Irmãos, isso é um privilégio de participar do que Deus está realizando. Quantas vidas hoje e no ministério todo do pastor Altamiro foram abençoadas? Porque Deus levantou, entre outras coisas e outras pessoas, uma pessoa que colocou a mão no bolso para sustentar um irmão numa época de dificuldade. Então, o primeiro ponto da passagem, irmãos, é este: contribuir. É uma graça que Deus nos dá, não é um fardo de modo algum. O segundo ponto, irmãos, sendo bem objetivo, é que contribuir é uma graça dada independente da classe social. Contribuir independe da nossa classe social. Entenda aí. Questão financeira, ok? Olha o que dizem os versos 2 e 3, que nós lemos aqui do capítulo 8. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria,
E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. A contribuição das igrejas da Macedônia foi além das posses deles. Eles se esforçaram para ofertar, irmãos. Esses irmãos não tinham recursos, muito menos recursos em abundância. Esses irmãos não eram prósperos financeiramente, ao contrário, eles estavam no meio de muita prova de tribulação, e a condição deles não era apenas de pobreza. O que Paulo fala aqui? De profunda pobreza. Imagine isso, irmãos. O que é profunda pobreza? Mas ainda assim, Paulo ressalta, eles manifestaram abundância de alegria, diz o texto. E mais, Paulo fala da grande riqueza da generosidade deles. Alegria e generosidade. Vamos lembrar aqui? Dízimo, questão de fidelidade. Ofertas, questão de generosidade. Não é? Só para recordar, irmãos, as igrejas da Macedônia, vamos falar de uma delas aqui, a igreja de Filipos, Atos 16, não é? Paulo prega o evangelho ali, ele encontra algumas mulheres na beira do rio. As mulheres eram tementes a Deus, sim, mas não criam em Cristo ainda, eram judias. E ele vai lá e vê uma oportunidade, prega-lhes o evangelho. Primeiro grupo em Filipos, então, que ouviu sobre Cristo foi um grupo composto de mulheres. Mulheres que não dispunham de recursos, no contexto da época, geralmente eram donas de casa, até viúvas. É verdade que há uma exceção, uma dentre as mulheres ali era comerciante de púrpura. O nome dela? Lídia. Ela foi trazida à fé pela graça de Deus. Ela, uma empresária, tudo indica, ela devia ter recursos, mas era uma exceção. A igreja na sua origem, a igreja ali de Filipos, no seu grupo básico, não tinha condições financeiras favoráveis. E a igreja começou ali a crescer. Paulo, nesse ínterim, é preso por pregar o evangelho. E quem é alcançado por Cristo através de Paulo, ali na prisão em Filipos? Ali em Filipos, o carcereiro, não é? O homem que guardava os prisioneiros ali. Ele não guardava muito bem, né, gente? Porque estava dormindo, né? Mas muito bem. Esse homem com certeza não tinha muitos recursos. Outra coisa, na época a cidade de Filipos era uma cidade de aposentados. Com raras exceções, aposentados nós sabemos qual é a sua subsistência, não é? Filipos, naquele momento histórico, era uma cidade de aposentados. Foi construída pelo Império Romano para abrigar os que tinham lutado nas guerras, os aposentados de guerra. Hoje seriam os reformados, né? Não pela reforma protestante do século XVI, mas por conta da sua ocupação militar. Ali, então, moravam os aleijados por causa da guerra, os que tinham alguma sequela por conta das batalhas romanas. Eles moravam em Filipos. Gente que vivia de aposentadoria, pessoas sem recursos, mas com alegria, irmãos, e generosidade nas suas ofertas. Esse foi o pessoal que deu acima das suas posses, generosamente. A graça de Deus invadiu, foi tanta no coração dessa turma, que além de suas posses, acima até da sua realidade financeira, eles contribuíram para o reino de Deus. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu não vejo aqui, irmãos, falta de planejamento no ato dos irmãos macedônios, né? Você pode pensar assim, eu nunca faria isso. Acima das minhas posses, isso é ser, qual a palavra? Imprudente, não é? Eu não enxergo aqui um descontrole financeiro, sabe? Que eles deram acima do que tinham, sem pensar no dia de amanhã, sem pensar nas contas. Eu não vejo isso aqui. Se isso tivesse ocorrido, a palavra de Deus iria mencionar isso, para nos alertar hoje, mas não. O que eu vejo, irmãos, é gente que se esforçou para ofertar, porque viu nisso uma graça, um grande privilégio de Deus, dado por Deus a eles. Então, contribuir, ofertar, é uma bênção de quem tem recursos sobrando, é isso? De modo algum.
É um privilégio daquele que não tem muito também. É uma graça independente da classe social, do poder financeiro. Geralmente, irmãos, nós pensamos que contribuir é para os mais ricos da igreja, não é? Um exemplo que mostra o contrário, nos nossos dias, não está muito perto da gente, mas mostra exatamente o que a Bíblia está nos mostrando, é a igreja do bairro Constantino, em Patrocínio, Minas Gerais. Desde a época que eu e a Tânia estudamos lá no Instituto Bíblico Eduardo Lani, até hoje, e cada vez mais, a igreja presbiteriana do bairro Constantino ali, hoje deve contar com cerca de uns 1.000 membros, várias, na nossa época ela tinha 20 e poucas congregações, hoje eu não sei como está, mas desde aquela época até hoje, é uma igreja composta na sua maioria de irmãos e irmãs que são pequenos agricultores, ali quase no Triângulo Mineiro, região do Alto Paranaíba. Gente simples, gente abençoada, gente simples, mas com o coração na obra. Deus não quer simplesmente quantidade, Ele quer a minha fidelidade quando o assunto é dízimo, e Ele quer a minha generosidade quando o assunto é oferta. Nós podemos pensar ainda na viúva pobre, lembram dela? Naquele exemplo que Jesus nos deu nos evangelhos, de uma mulher que deu o que tinha, sendo que o que tinha era o correspondente a 2 quadrantes, moedinhas para nós hoje. Ela deu muito pouco, mas o nosso Senhor elogiou aquela mulher viúva pobre, afirmando que ela deu muito mais do que todos os outros. E o texto diz que Jesus se postou ali na entrada, perto do gasofilaço, próximo ao templo, para ver não o quanto, mas o como as pessoas deitavam, colocavam ali as suas ofertas. E quando viu aquela eu ia falar aquela moça, aquela viúva pobre, Jesus a elogiou. Ela deu muito mais do que todos os outros. Irmãos, a situação financeira minha e sua não é barreira para a contribuição. Semana passada, ao analisarmos o texto que fala sobre dízimos, nós falamos um pouco sobre isso, né? Uma das desculpas que são usadas é a seguinte: eu não dou o dízimo porque eu ganho muito pouco. Eu não oferto porque o meu salário é Irmãos, isso não existe, não subsiste à luz da palavra do Senhor. Eu não dou o dízimo porque quando eu vou pagar tudo, depois não sobra. É verdade. E Deus não quer o que sobra. Deus quer as primícias. Nunca vai sobrar. Deus quer as primícias. Honra ao Senhor com os teus bens, é o que falamos agora há pouco, e com as primícias da tua renda. Ofertar, então, é uma graça que Deus nos dá. E Ele dá esta graça a todos, a quem tem mais financeiramente, mas a quem tem menos também. Então, irmãos, primeiro vimos que contribuir é uma graça. Ofertar é uma graça. Depois vimos que esta graça independe do poder financeiro da classe social. E em terceiro lugar, nós aprendemos ainda no texto que contribuir é uma prática voluntária e espontânea e é prova de amor sincero. Algo voluntário e espontâneo e que prova, atesta o nosso amor por Deus e pelos irmãos. Olha o que diz no finalzinho do verso 3, já lemos, mas quero ler de novo, né? Todo o verso 3, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. Ou seja, irmãos, os crentes macedônios ofertaram de livre e espontânea vontade. Eles tomaram a iniciativa de fazer isso. E olha como eles fizeram isso, né? No verso 4, eu quero ressaltar isso aqui porque é digno de ser feito. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Irmãos, isso aqui é um sonho. Isso é um sonho de todo líder espiritual e devia ser o sonho de todo crente que de verdade ama o Senhor. Ver a igreja rogando, pedindo, por favor, nos deixe contribuir. Por favor, nós queremos ofertar, queremos participar desta graça, nós queremos participar desse privilégio. Então, por favor, Paulo, nos dê esta oportunidade. Queremos fazer parte disso, não queremos ficar de fora da obra que Deus está realizando. Nós queremos glorificar a Deus através disso. É o que acontecia ali. É isso que as igrejas da Macedônia fizeram. Uma perspectiva diferente, muitas vezes, do que hoje é conosco, não é? Do que é ofertar
do que é contribuir. Voluntariedade, espontaneidade. Se mostraram voluntários, pediram com rogos a oportunidade de ofertarem. E olha o que diz no verso 5. Verso 5 chega a dizer que eles não fizeram como o apóstolo esperava. Eles fizeram mais do que isso. Irmãos, desprendimento, fruto do amor sincero por Deus e pelas pessoas. É o amor na prática. Como os irmãos brincam, né, de vez em quando. Não é amor com aspas. É amor na prática. E também temos exemplos dessa graça, dessa voluntariedade em toda a Escritura. No Antigo Testamento, Êxodo 35, construção do tabernáculo. Deus falou a Moisés que havia chegado a hora, era chegado o momento do povo ofertar para o tabernáculo. O tabernáculo era um lugar onde os sacrifícios podiam ser feitos, representava a presença de Deus no meio do povo, era um templo móvel. Aliás, é interessante isso, né, gente? Essa ideia de templo fixo, como nós temos hoje em dia, não é bíblica, né? Deus queria que a presença dele caminhasse com o povo, né? O símbolo da presença dele fosse junto com o povo. Deus nunca projetou que nós construíssemos um templo. Interessante, né? Quando Davi quer construir o templo, ele abre uma concessão, mas na verdade não era esse o ideal do nosso Deus. E ali o povo, então, Deus deu as coordenadas a Moisés, e essas coordenadas foram repassadas ao povo para construir o lugar onde ficariam a Arca da Aliança, onde seriam recebidas as ofertas do povo, feitos os sacrifícios. Isso é feito, e o povo começa a contribuir. Êxodo 35, eu convido você depois a ler. E o texto diz que os israelitas contribuíram voluntariamente. Você pode falar aí, não foi voluntariamente. Porque Moisés teve que falar, não, gente, foi voluntariamente. Moisés deu a ordem de Deus, mas o que cada um ia trazer, como ia trazer, dependendo das posses de cada um, foi voluntário. E eles começam a trazer até o ponto que Moisés teve que dizer o quê? Você se lembra? Chega. Não tem mais necessidade, nós já temos até mais do que o suficiente, está até sobrando. Irmãos, exemplo de ofertas voluntárias, exemplo de uma contribuição alegre, prazerosa. Um outro exemplo está registrado no livro de Atos 4, e esse exemplo deve fazer eu e você tremer. O texto ali diz assim: nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Lembra da música do Barnabé? Vamos lá? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem. Por que ele é considerado assim? Aliás, a palavra de Deus, quando fala de Barnabé, fala que ele era homem bom, cheio de fé, cheio do Espírito. Porque ele ofertou, irmãos, porque ele entendeu que o bolso dele era para expressar a fé que ele tinha em Cristo. A igreja de Jerusalém começou a se multiplicar, a crescer, novas demandas apareceram, até na área social, e alguns ali de forma espontânea, liberal, generosa, chegaram até a vender as suas propriedades para auxiliar nas necessidades dos irmãos. É claro que isso não é regra, não é padrão. Agora, é claro que Deus toca ainda hoje em pessoas cujos corações estão nas suas mãos para ofertarem assim, com essa abrangência, não é? O padrão geral, no entanto, irmãos, é que a contribuição, as ofertas para a obra do Senhor devem ser sempre liberais, sempre regulares. Mas reparem que isso aconteceu antes, quando a igreja ali tinha recursos. Agora, no texto que a gente leu aqui aos Coríntios, a igreja de Jerusalém, esses irmãos de Jerusalém que estavam ajudando, ou melhor, que precisavam de ajuda. Na verdade, irmãos, eles abençoaram anteriormente muitas vidas, colocando a mão no bolso. Décadas se passaram, e agora eles estavam sendo abençoados. Outros irmãos é que estavam abençoando aquela turma de irmãos. Ofertas voluntárias, ofertas de amor. Então, até agora, vimos que ofertar, primeiro, é uma graça.
que Deus nos dá. Segundo, é uma graça para quem tem mais e para quem tem menos. Terceiro, é algo que deve ser voluntário e espontâneo, algo que o crente deseja participar, não é? Ele quer tomar a iniciativa para isso como resultado do amor sincero ali no coração do crente. E em último lugar, irmãos, um outro preceito que encontramos aqui nesse texto, é que consagração pessoal e contribuição caminham juntos. Nós cantamos agora há pouco o hino 225. Teu é este coração, teu em plena sujeição, eu me dedico ao Redentor. Irmão, será que parte integrante dessa dedicação é a parte financeira, minha e sua? São os nossos dízimos e as nossas ofertas? Ou será que a nossa dedicação em plena sujeição não é tão plena assim? Olha o que diz o verso 5, quero ler de novo. E não somente fizeram como nós esperávamos, disse Paulo, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Irmãos, em outras palavras, a entrega do nosso coração vem antes da entrega do nosso bolso. E essas duas coisas caminham paralelas, juntas. Os macedônios, diz o texto, deram-se a si mesmos ao Senhor primeiro. E depois eles se prontificaram e ofertaram. Esse dar-se a si mesmo a Deus aponta para o quê, irmãos? Para a consagração de vida, irmãos. Crentes consagrados a Deus, crentes que se dão ao Senhor. Existem alguns tipos diferentes de crentes, não é? Existe o crente limão, ou melhor, o crente cebola. O crente cebola é aquele que você chega perto, você não consegue deixar de chorar, porque são lamúrias e reclamações e murmurações. Aí você vai chorar logo, é o crente cebola. Não é? Existe o crente lustramóveis, que é aquele que vem para a igreja. Já é um avanço. Não fica em casa. Mas ele vem para a igreja, ele senta no lugar dele, dá um lustro ali, tremendo. Mas ele se levanta, ele vai embora. É o que ele faz para a causa do Senhor. O crente lustramóveis. E existe, irmãos, também o crente consumidor. Muito parecido com o lustramóveis. É aquele que muitas vezes exige, é aquele que muitas vezes reclama, mas é aquele que apenas consome o que está sendo produzido por outros, vamos dizer assim. Os macedônios não eram assim de jeito nenhum. Os macedônios eram discípulos, eram crentes consagrados. Agora, irmãos, nós podemos entender, então, de onde vinha essa espontaneidade deles, não é? Essa alegria na contribuição. É que antes de darem qualquer coisa, antes mesmo de pensarem em colocar a mão no bolso, os crentes macedônios já haviam entregue o coração ao Senhor, já haviam se entregado totalmente a Deus. Senhor, eu já pertenço a Ti, tudo que eu tenho, na verdade, não é meu, é Teu. O Senhor é o dono de tudo, todas as coisas pertencem a Ti, Tu és o Senhor da minha vida toda, o que implica que Tu és o Senhor dos meus recursos também, por isso eu quero Te honrar, eu quero Te glorificar, e eu quero também abençoar outras vidas com aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Ninguém é tão pobre que não possa contribuir. Então o texto fala de alguns na profunda pobreza, que primeiro se entregaram a Deus de corpo e alma, e depois naturalmente e espontaneamente, na sequência, na esteira disso, eles ofertaram. Então, irmãos, consagração pessoal e contribuição, irmãos, são práticas atreladas, é o testemunho bíblico. Na verdade, as nossas contribuições são aceitas diante de Deus, se primeiro nós nos dermos a Ele. Você se lembra de um exemplo ao contrário disso na Bíblia? Um exemplo negativo disso na Bíblia? Na continuação do texto de Atos 4, Ananias e Safira, membros da igreja presbiteriana ali. A igreja estava mobilizada para ajudar pobres e necessitados, e eles, marido e mulher, o que fazem? Um acordo de que eles vão vender uma propriedade, vão guardar uma parte para a aposentadoria deles, e o resto eles vão entregar como oferta na igreja. Tem alguma coisa errada nisso? Não. O que vem a seguir é que estava errado. É que eles entraram num acordo de dizer que aquele valor entregue na igreja era o valor todo.
O que eles queriam com isso? Ser vistos, ser reconhecidos. Porque eles viram o José, o Barnabé, o filho da exortação, todos agradecendo aquele gesto. E eles então queriam ser vistos, eles queriam aparecer, irmãos. E o apóstolo Pedro, no entanto, lhes diz: por que vocês quiseram enganar o Espírito de Deus? Mais um texto que falam da ligação direta entre a nossa contribuição e a nossa fé. Tem tudo a ver com Deus. Pedro diz assim: por que vocês quiseram enganar o Espírito de Deus? Ninguém obrigou vocês a vender nada. Se vendessem e ficassem com dinheiro, era de vocês. Mas vocês tentaram enganar a Deus, dando uma oferta que, na verdade, encobre e esconde um coração idólatra, de forma alguma. E eles foram disciplinados por Deus, ambos foram mortos. Irmãos, o que é que nós assimilamos disso tudo? É que Deus está interessado primeiro no meu coração e no seu coração. Depois disso, é que vem a contribuição. Se o nosso coração está realmente nas mãos do Senhor, nós vamos querer contribuir, vamos querer ofertar, e isso vai ser aceito por Deus. Mas se o nosso coração não for integralmente de Deus, é lógico, isso respinga em várias áreas, e uma delas, primeiramente, é a área da contribuição financeira. Nós vamos desejar participar da obra dele. Aliás, quando fizermos, vez ou outra, uma oferta, essa oferta não vai ser expressão de uma consagração pessoal, de vida diante do Senhor. Vai expressar apenas e tão somente mesquinhez. Você sabe que isso pode ocorrer com a gente? A nossa oferta ser tão somente uma expressão de um coração egoísta e mesquinho. Não é que a gente não dá, mas a nossa oferta expressa isso. Um exemplo positivo do que estamos falando é o da oferta de Abel, e que foi aceita por Deus. Colocamos no boletim de hoje, não é? O ofertante vem antes da oferta. O texto sagrado diz ali claramente que o Senhor se agradou da oferta de Abel, é isso que o texto diz? O Senhor se agradou da oferta dele, é isso que o texto diz? Hã? Não, não apenas isso. O texto diz que o Senhor se agradou, Gênesis 4, de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e da oferta dele, ele não se agradou. O que significa, irmãos? Que o ofertante vem antes da oferta. A vida de Abel era consagrada a Deus, agradava a Deus, era bonita aos olhos de Deus. E aí ele aceitou a oferta dele. A vida de Caim não era bonita diante do Senhor. Então Deus aceitou somente a oferta de Abel. Deus não está interessado apenas e tão somente na nossa oferta. Isso tem que ser dito. Também nela. Mas isso apenas sendo resultado de um coração consagrado. Então, por isso, consagração pessoal e contribuição andam intimamente ligadas, andam juntas. Uma vez que você se entrega por inteiro nas mãos do Senhor, isso significa que você entrega muito mais, não é? Nada mais você considera seu. Se nossa vida é consagrada, as ofertas serão espontâneas. Vão agradar a Deus, serão uma bênção nas mãos de Deus. Ananias, Safira, Caim, não provaram disso, não entenderam isso, foram rejeitados por Deus por isso. Tiveram as vidas rejeitadas e também as ofertas rejeitadas. E para terminarmos, irmãos, o apóstolo faz duas exortações aqui, não é? Versos 6 e 7. A primeira, no verso 6, é para que eles recebessem Tito como emissário. Então, Tito iria lá para coletar a oferta. Eles já tinham começado, como falamos, né? A igreja de Corinto já manifestou o interesse antes, mas agora Paulo diz, então eu estou mandando Tito aí, e ele vai juntar ofertas, que vocês completem esta graça. Primeira exortação aqui. E a segunda exortação, verso 7. Paulo diz, irmãos, que eles deveriam ser coerentes e consistentes. Verso 7 diz assim, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. O argumento de Paulo aqui, finalizando esse trecho, é o seguinte: vocês são uma igreja abençoada. Vocês têm superabundância de fé, de palavra, de sabedoria, de cuidado e de amor. Vocês são uma igreja rica nessas coisas, e por isso são amados meus também, vocês têm o meu amor. Então, já que é assim, sejam coerentes e manifestem superabundância também na graça de contribuir.
Não é só no saber, irmãos. Não é só na palavra, na fé e dizer que ama. Mas isso tudo deve desembocar em atos concretos, não é? Completem, Paulo disse para eles, completem esta graça, demonstrem, sejam coerentes, já que vocês são uma igreja abençoada. Concluo, irmãos, dizendo então algumas aplicações aqui, fazendo algumas aplicações. Primeira, é que apesar de todos os abusos que nós vemos por aí, não podemos fechar os olhos para o fato de que contribuir com liberalidade, com espontaneidade, faz parte do ensino da palavra de Deus. Ou seja, é para a minha vida cristã, é para a sua vida cristã. E eu não tenho o direito de pegar a minha vida e tirar fora do que Deus prescreveu para mim. Não podemos usar como desculpa as distorções lá fora, em outros segmentos, para dizer que não queremos nem tocar nesse assunto, muito menos contribuir. Olha, domingo o pastor falou daquilo, nunca pensei que isso ia acontecer na igreja presbiteriana. Um erro não justifica outro. Eles erram em outros segmentos, e erram feio, mas um erro não justifica outro. Isso é bíblico. Fidelidade nos dízimos, que nós analisamos domingo passado, e generosidade nas ofertas, são práticas cristãs, prática de gente crente, prática bíblica, aprovada e comandada por Deus. Uma segunda aplicação é esta, é que é possível medirmos a consagração da igreja, irmãos, pela voluntariedade e liberalidade da igreja. Como é que nós podemos aferir o estado do nosso coração e o estado do coração dos crentes diante de Deus? Uma das maneiras, irmãos, me entendam, temos várias, né? Não é a única maneira. A transformação de vida, o testemunho que é dado, prestado, o perdão, a comunhão sendo valorizada, com certeza. Mas um dos indicadores que a Bíblia dá é que a pessoa que abre o coração, abre também a carteira, abre também a bolsa, abre também o bolso e diz assim: eu quero servir a Deus com alegria também nessa área, porque Deus é o Senhor de todas as áreas da minha vida. Eu quero servir a Deus através dos meus bens, honrá-lo através dos meus bens. E em terceiro lugar, uma terceira aplicação, é que mais do que nossas ofertas, Deus quer a mim e a você. O Senhor quer que nós nos entreguemos primeiro a Ele. Que Ele seja, então, de fato, o Senhor de todas as áreas da nossa vida. Que nós busquemos, irmãos, o primeiro lugar, ou em primeiro lugar, o seu reino. Em primeiro lugar, a sua justiça. E a Bíblia, palavras dele, do nosso Senhor, todas as demais coisas, as que são necessárias, serão acrescentadas. A nossa contribuição generosa, desprendida para a causa de Deus, indica o quê, irmãos? O desejo do nosso coração de servir a Deus e de viver para a glória dele. Irmãos, nós queremos ser mais parecidos com Cristo. Como dissemos no último domingo, isso não é um lema bonito para colocar aqui, lá em cima e acabou. Não é algo só na cabeça dos líderes. É para todos nós. É bíblico. Queremos ser mais parecidos com Cristo. E devemos então reproduzir isso até nas nossas ofertas, nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Eu oro a Deus, pedindo que Deus nos molde, que Deus faça de mim e de você servos e servas que querem servir a Deus com tudo que temos, ainda que tudo que temos aos nossos olhos seja pouco. Servos e servas de Deus que enxerguem a contribuição de forma bíblica, para sermos parecidos com Cristo. Amém? Vamos, irmãos, louvar a Deus antes de orarmos, encerrando o culto, com o nosso coral Melodia de Vitória.
Vamos ficar em pé, irmãos. Dê a mão para o seu irmão ao lado. Na mesma fileira em que você está. E vamos consagrar as nossas vidas ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Para essa oração, convido o nosso irmão Neto, que nos dirija ao Senhor. Venha cá, meu irmão. E em seguida vamos receber a bênção e cantarmos juntos o Amém Tríplice. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite estarmos aqui, Pai, para te engrandecer, para te louvar, para te honrar, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra que tem sido clara em nossas mentes, Senhor, quanto a te ofertar e dizimar, Senhor. E que possamos fazer com alegria e que possamos sair daqui entendendo o que tu quis falar para cada um de nós, Senhor. Obrigado pela vida do teu servo que a trouxe, que tu possa a cada dia fazer com que a tua igreja sinta o teu ensinar, compreenda, Pai, e pratique, Senhor. Que possa cada um aqui ter uma semana abençoada por ti, que sejam guardados e protegidos assim como também os seus familiares. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Santo Espírito do nosso Senhor, conosco estejam, conosco permaneçam, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Convido os irmãos a se assentarem. E como nós já temos divulgado já há vários domingos, hoje mais um